Yasmin, Ana Laura Dias, e Ana Laura Nascimento. Mais ninguém não, né? Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. É isso aí, turma. Joinha no chat. Está dando para ver bem aí a tela. E a gente já começa. Dando para ver certinho a tela aí, turma? Beleza, obrigado, Ana Laura. Pessoal, então, só relembrando aí, né? Na nossa última aula de matemática, nós fizemos aí alguns exercícios utilizando aí o produto notável, né? A multiplicação, né? O produto da soma pela diferença. A gente fez vários exercícios. E para a aula de hoje, nós vamos continuar aí fatorando, né? Só que nós vamos rever aí alguns conceitinhos, tá? Que a gente usa bastante essa realidade aí dos produtos notáveis, principalmente para cálculo de área e tudo mais, enfim. Antes de nós começarmos, eu queria relembrar aqui com vocês, lembrando que essa aula ela foi transmitida lá no CMSP, tá? Como que a gente faz para calcular a área do retângulo, né? Então aqui a gente tem um exemplo desse retângulo aqui em laranja, né? E como que a gente faz para calcular a área de um retângulo? Em algumas literaturas vai vir escrito base vezes altura, mas vamos adotar esse conceito aqui, tá? Ó. A gente vai sempre multiplicar o lado maior pelo lado menor, tá? Então, suponhamos que a gente tenha lá um retângulo que aqui vale 5 e aqui vale 3. Qual que vai ser a área desse retângulo, né? A área desse retângulo vai ser exatamente o lado maior vezes o lado menor, que vai dar 15 unidades quadradas, tá? Então, é dessa forma que a gente calcula aí a área de um retângulo. Pessoal, vocês lembram disso, né? A gente viu isso lá numa das nossas primeiras aulas, bem tranquilinho como a gente calcula a área de um retângulo, tá? E se fosse outra figura geométrica, aí existiria a regrinha de cálculo de área para aquela figura geométrica. Deixa eu anotar aqui o aluno Robert Barbosa. Boa tarde, Robert. Seja bem-vindo aí à aula. Mais uma coisa que eu quero relembrar com vocês para a nossa aulinha de hoje é a propriedade distributiva, tá? Que eu estava trabalhando essa mesma aula lá no segundo B, isso. E surgiu bastante dúvida em relação à propriedade distributiva de novo. Então, pessoal, só para relembrar aqui, suponhamos que nós estejamos multiplicando aqui, ó, um número x mais 2 vezes x menos 4, tá? Como que ficaria essa nossa multiplicação aqui aplicando a propriedade distributiva, tá? Então, vamos relembrar. A gente pega sempre o primeiro termo aqui, ó, e multiplica ele pelos dois lá do outro lado, né? Então, se a gente tem aqui x mais 2, eu vou pegar esse x e vou multiplicar ele pelo primeiro termo lá de lá. X vezes x, x ao quadrado, né? Eu vou pegar também o x e vou multiplicar pelo menos 4 do lado de lá também. Lembrando que aqui eu tenho um sinal negativo. E quando eu não tenho nada antes aqui do x, eu tenho um sinal positivo, né? Então, mais com menos, a gente sabe que dá menos. Regrinha de sinal. Então, menos x vezes 4, 4x, né? Bom, já multipliquei pelos dois valores o x. Agora, eu pego o 2. Também multiplico aqui pelo primeiro termo, ó, 2 vezes x, então, mais
2x. O 2 aqui também eu vou multiplicar lá o menos 4, né? Só que agora tem que prestar atenção no sinal. Eu tenho aqui o sinal de mais. E aqui eu tenho o sinal de menos. Então, mais com menos, a gente sabe que dá menos, né? 2 vezes 4 dá 8, tá? Se a gente fosse juntar isso daqui, ó, eu tenho menos 4x mais 2x, devo 4, pago 2, continuo devendo 2, né? Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 8. Pessoal, propriedadezinha distributiva. Tá tranquilo para vocês? Todo mundo sabe fazer, todo mundo lembra, todo mundo entende? Coloquem aí no chat para mim. O que nós vamos precisar para fazer alguns exercícios da aula de hoje. Tá? Ah, que bom. Yasmin aí falando sim, o Pedro sim. Restante dos alunos que estão aí comigo. Tranquilinho, propriedade distributiva. Como que a gente calcula aí a área de um retângulo. Belezinha, né? Perfeito então, pessoal. Então agora a gente vai aí para o nosso primeiro exercício da aula de hoje, tá? Vamos prestar bastante atenção. Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos focar bastante nesse exercício aqui hoje, tá? Que quando a gente terminar esse exercício, o próximo exercício que eu passar, eu vou deixar para casa para vocês. Que aí vocês vão fazer, é bem parecido com esse. Quem já terminar já pode me mandar a foto lá no WhatsApp, eu recolho. E amanhã na nossa aula, acho que a nossa aula amanhã é a primeira, aí a gente resolve ele juntos, beleza? Então vamos fazer isso aqui juntos, ó. Exemplo número 1. Diz assim: uma placa de cimento retangular se expande com calor, mas mantém seu formato. A figura mostra as medidas da placa e o aumento x no comprimento e na largura y. A área da placa depois de expandida é 4 mais x vezes 3 mais y. E o exercício quer saber o quê? Qual é a área ganha? Pessoal, então vamos entender o que esse exercício está dizendo? Olha só, ele está dizendo que a gente tinha uma placa de cimento retangular. Tá certo? Então, essa aqui, ó, em cinza, é a nossa placa. Beleza? O que acontece? Principalmente agora para vocês que estão no segundo ano. Daqui a um tempo, vocês vão estudar uma disciplina, aí, um conceito chamado dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, tá? O que isso quer dizer? Quando vocês estudarem essa disciplina, vocês vão perceber que todo material ele tem uma certa dilatação quando ele é aquecido, tá? Então, aqui no caso, para nós temos aqui uma placa de cimento. Então, vamos imaginar que a gente tinha lá uma placa de cimento, que ela media 4 por 3, 4 de comprimento por 3 de largura, era um retângulo. E aí a gente deixou essa placa lá no sol, tá? E ela ficou o dia todo lá no sol, ficou esquentando lá. Conforme passou o tempo, essa placa ela teve uma expansão, tá? Ela expandiu tanto no seu comprimento quanto na sua largura. Só que nós não sabemos quanto que foi essa expansão, tá? Nós não sabemos. Nós só sabemos que ela expandiu um valorzinho aqui de x no comprimento e um valorzinho aqui de y na sua largura. Certo? Beleza? Então, olha só. O exercício, ele quer saber de nós qual foi o tamanho aqui, ó, dessa expansão da placa. Tá? Então, o que nós temos que pensar primeiro? Ora, essa placa de cimento retangular, ela tinha uma área inicial, né? A gente não falou ali, ó, que inicialmente ela tinha um comprimento valendo 4 e uma largura valendo 3. Então, ela tem aqui, ó, uma área inicial, tá?
E como que a gente faz para calcular a área do retângulo mesmo, pessoal? Está aqui, ó. Vai ser sempre o lado maior vezes o lado menor. Responde aí no chat para mim rapidão. Qual que é o lado maior aqui dessa placa de cimento? 4, né? E o lado menor está aqui, 3. Então, se a gente quer calcular essa área inicial aqui dessa placa de cimento, basta a gente multiplicar o lado maior, né, que é 4, vezes o lado menor, que é 3. Tá? Então, inicialmente, essa nossa placa, ela tinha uma área de 12 unidades quadradas. Tá certo? Pessoal, todo mundo concorda? Entenderam essa primeira parte? A gente só calculou quanto que valia a área inicial dessa placa de cimento. Tudo bem? Joinha no chat aí para a gente continuar. Vamos indo por partes, para ficar mais tranquilo. Beleza. Então, nós temos aqui a nossa área inicial. Só que eu não falei para vocês que a gente deixou essa placa lá no Sol e ela aumentou um pedacinho do lado maior em x e aumentou um pedacinho no lado menor em y? Pois é. E a gente sabe quanto que foi isso? Não. Só que a gente consegue estabelecer uma expressão que represente essa área final, não é? Porque, veja só, se inicialmente eu tinha lá valendo 4 de comprimento e 3 de largura, agora eu tenho o quê? Quanto que vai valer o meu comprimento aqui? Não é esse pedaço aqui que a gente sabe que vale 4, mais esse pedaço aqui que vale x? Então, o meu comprimento agora passou a ser 4 mais x. Vocês concordam? E aqui a minha largura, olha só. Nós não tínhamos inicialmente uma largura valendo 3, só que ela não expandiu um pedacinho ali também valendo y? Então, agora a nossa largura vale quanto? 3 mais y, não é? Poxa, professor, mas eu não sei quanto que vale esse pedacinho. Exatamente, ele vale y. A gente deixa lá como y, certo? Então, pessoal, aí eu digo para vocês, olha só. Vocês concordam que a área dessa placa de cimento ela aumentou? E se eu quisesse calcular a área expandida dessa placa de cimento, o que eu faria? Não continuou sendo um retângulo? Olha só. Aqui, ó, mantém seu formato. Se a placa manteve o seu formato, significa que ela continua sendo um retângulo, né? Se ela continua sendo um retângulo, eu quero calcular a área novamente de um retângulo, né? Como é que a gente calcula a área do retângulo novamente? Lado maior vezes o lado menor. Só que agora o nosso lado maior, quanto que ele está valendo aqui, ó? 4 mais x. E o lado menor? 3 mais y. Então, nós sabemos que a área final, vamos chamar de área final aí, tá? Que é a área expandida. A área final dessa placa ficou quanto? A gente vai multiplicar o lado maior, 4 mais x, vezes o lado menor, 3 mais y. Certo? Para a gente efetuar essa multiplicação aqui, pessoal, nós devemos realizar a propriedade distributiva, né? Por isso que eu relembrei com vocês ali em cima. Então, vamos aplicar a propriedade distributiva aqui nesse caso, ó. Então, a nossa área final aqui vai ser quanto? Primeiro, eu pego o 4 aqui e multiplico 3 do outro lado. 4 vezes 3, a gente sabe que é 12, né? Agora, eu também pego esse 4 aqui e multiplico pelo y lá do outro lado, né? 4 vezes y, 4y, né? Beleza? Assim como eu fiz com 4, eu vou fazer para o x também. Então, eu vou pegar o x e multiplicar o 3 aqui. Então, ó, mais 3x. Vou pegar o x e multiplicar o y lá do outro lado. X vezes y dá mais xy mesmo, né?
Beleza? Então, olha, eu apliquei aqui a propriedade distributiva e cheguei num valor que é essa bagaça toda aqui, tá, pessoal? Então, essa expressão aqui, ó, 12 mais 4y mais 3x mais xy, equivale ao quê? A área final da nossa placa. Então, inicialmente, ela tinha uma área valendo 12 unidades quadradas. Agora, ela tem uma área final que vale toda essa expressão aqui. Beleza? Só que o exercício, ele está perguntando aqui, ó, qual é a área ganha? Tá? Então, o exercício ele não quer saber qual que é a área inicial, nem qual que é a área final. Ele quer saber exatamente a área ganha, ou seja, esse pedacinho aqui só, tá? Ele quer saber só esse pedacinho. Pessoal, então racha a cuca aí um pouquinho comigo. Pensa só. Ora, nós já temos quanto vale a área final, né? Que é o retângulo maiorzão. Nós também já temos quanto vale a área inicial, que é o retângulo menorzinho. Vocês concordam que se eu pegar a área final e subtrair a área inicial, vocês concordam que a gente vai ter a nossa área ganha, que é só esse pedacinho aqui que eu pintei em vermelho? Concordam ou não, pessoal? Falem aí comigo no chat, se vocês entenderam aí essa visão. Ó, o Pedro falando que sim. Quem mais? Isso, Yasmin, Roberto. Legal. Então é basicamente isso, pessoal. Esse é o entendimento do exercício que a gente deveria ter feito, né? Então ele quer saber qual que é a área ganha. Então basta a gente pegar a área final e subtrair a área inicial. E é isso que a gente vai fazer. Olha só, a gente já não calculou quanto que vale a área final aqui? Então no lugar aqui da área final, nós vamos colocar quem? Toda essa expressão aqui, né? Então a nossa área final vale 12 mais 4y mais 3x mais xy. Não foi assim? Pois é. Menos quem? Menos a área inicial. Quanto que vale a área inicial que a gente calculou? Aqui, ó, 12. Então, menos 12. E esse resultado vai ser quem? A nossa área ganha, que é o que o exercício quer saber. Que eu chamei aqui de AG, né? Área ganha. Tá? Então, agora, como que a gente resolve essa subtração aqui? A gente tem 12 mais 4y mais 3x mais xy menos 12. Quem se atreve a colocar o resultado aí para mim no chat? Quanto que dá aqui? Lembrando que a gente tem que juntar os termos semelhantes, né? Y com Y, X com X, XY com XY, número com número. E aí? Qual que é a única coisa que dá para a gente fazer aqui nessa expressão toda aqui, pessoal? O que vocês acham? Coloca aí no chat para mim. Estão escrevendo aí, será? Ou empacou? Vamos junto aqui então, ó. Olha só, começando aqui pelo primeiro número, a gente tem o 12, tá? Existe algum outro número aqui que a gente consiga juntar com esse 12 aqui? Existe algum outro termo semelhante? Tem, ó. Tem outro valor numérico aqui, ó, o próprio menos 12.
Então, se a gente tem aqui 12 menos 12, fica 0, né? Então, a gente pode cancelar esses dois valores, tá? 12 menos 12 dá 0. Agora, vamos olhar aqui para o 4y. 4y. Existe algum outro termo semelhante aqui? Bom, aqui a gente tem 3x, então não é semelhante. Aqui a gente tem xy. Até tem um y aqui, porém, tem um x, né? Então, não é semelhante. Então, não tem o que a gente fazer. O 3x aqui, tem o que a gente fazer também? Não, não tem termo semelhante. E nem o xy. Isso significa que a nossa área ganha aí, no final das contas, vai ser igual a quem? 4y mais 3x mais xy. Tá certo? Entenderam o que a gente fez aí? Tudo bem que isso daqui tá apenas em expressão, tá? Mas para que isso serve, pessoal? Suponhamos que no lugar do x ali, ó, a gente falasse que o x é igual a 1. Aliás, vamos colocar que o x é igual a 2. E o y é igual a 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que aumentou 2 unidades no comprimento e 1 unidade na largura. Basta a gente fazer o quê? Pegar esses valores aqui e substituir no lugar, né? Então, se a gente tinha ali uma área ganha igual a 4y mais 3x mais xy, a gente vai substituir, né? A gente falou que o x vale 2 e o y vale 1. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Então, isso daqui ficaria como, ó? 4 vezes o y, que a gente falou que é 1, mais 3 vezes o x, que a gente falou que é 2, mais xy, né? 2 vezes 1. Então, essa área ganha aqui para nós seria 4 vezes 4, 4, mais 3 vezes 2, que é 6, então 4 mais 6 dá 10, mais 2 vezes 1, que é 2, 12. Tá? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Então, a gente teria ali uma área ganha de mais 12 unidades quadradas, se o nosso x tivesse aumentado em 2 e o y em 1. Mas o que é importante a gente saber? Que a nossa expressão que representa a área ganha está aqui, ó, e foi essa que a gente calculou. Belezinha, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte agora. A gente tem 4 minutinhos só para o final da aula. Aqui, ó, tá aqui a respostinha aqui, tá bonitinha. Melhor do que a minha escrita aí com o mouse. Mas eu quero que vocês tentem fazer esse exercício aqui em casa, tá? Eu vou deixar ele aí exposto para vocês tirarem print ou copiar no caderno durante esses 3 minutinhos. E quem conseguir fazer, tira uma foto lá do caderno, manda para mim lá no WhatsApp, que amanhã a gente vem aqui na próxima aula, a gente vai fazer ele junto, tá? E depois dá continuidade na aulinha. Só falta um pouquinho. Beleza? Então, esse exercício diz assim, ó. Um pedaço retangular de tecido encolhe após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. Ou seja, se ele é retangular, ele vai continuar sendo retangular. A figura mostra as medidas originais do tecido e o encolhimento x e no comprimento e na largura y. Aí ele diz assim, ó, a área do forro após lavado é essa. Qual será a área perdida do tecido? Então, novamente, o exercício quer saber quanto vale essa arinha aqui, tá? Só que, pessoal, existe uma grande diferença aqui. Lá no primeiro exercício, nós tivemos uma expansão de área. Já nesse exercício aqui, a gente tem uma área maior e quando esse pedaço de tecido é colocado para secar, ele encolhe. Então, a gente teve aí um encolhimento dessa área, né? Uma diminuição dessa área.
Então, é nesse ponto que a gente tem que se atentar. Então, para a gente saber qual que vai ser a nossa área perdida aqui no caso, se lá no primeiro exercício a gente pegou a área final menos a área inicial, nesse exercício aqui vai ser diferente. A gente vai ter que pegar a área inicial, que é a maior, e subtrair a área final, que é a área encolhida. E aí a gente vai ter a área perdida, tá? Que eu vou chamar aqui de AP, tá? Mas peguem esse exercício aí para vocês fazerem, tentem fazer em casa aí sozinhos, a partir das nossas explicações de hoje. Se ficar muito complicadinho, volta lá no Google Sala de Aula, que a nossa aula vai estar lá disponível, o vídeo eu sempre gravo e deixo lá para vocês, beleza? E quem já for conseguindo fazer, pode me mandar uma foto lá no WhatsApp. Tá certo, pessoal? Tranquilinho? Beleza, então. Agradeço aí pela participação de vocês na aulinha de hoje, tá? E bom descanso, né? Tentem fazer aí a atividade e me mandar no WhatsApp. Até amanhã, pessoal. Primeira aula. Valeu!